9 de janeiro de 2016. A hora e a vez da pequena empresa está no ar. E hoje temos o economista Roberto Luiz Troster, o advogado Marcos Tavares Leite e a contabilista Fabiana Scandiuzzi. Além disso, visitamos uma empresa especializada em produtos e serviços que atendem aos deficientes visuais. E em nossa sala de visitas, o presidente Joseph Cury entrevista o editor de economia da revista Isto é Dinheiro, Luiz Arthur Nogueira. Estamos no ar. O advogado Marcos Tavares Leite e a contabilista Fabiana Scandiuzzi chamam a atenção para que os micro e pequenos empresários se mantenham regulares na esfera fiscal e tributária e também com relação à manutenção dentro do regime do Simples Nacional. Fique atento. Começa um novo ano e as questões fiscais e tributárias são sempre foco e objeto de preocupação. Para as microempresas e empresas de pequeno porte, é o momento de avaliar o que aconteceu em 2015, até para a adequação às questões relativas à manutenção ou inclusão dentro do regime do Simples Nacional. Para as empresas que já eram enquadradas no Simples Nacional, devem verificar agora, já neste começo de ano, a sua regularidade fiscal tributária, se não há nenhuma pendência. Isso pode ser visto diretamente junto à Receita Federal. E havendo alguma pendência, deve ser solucionada através de pagamento, parcelamento ou mesmo a prova de algum pagamento de tributo que ainda não tenha sido registrado, não tenha sido cadastrado. As empresas que não estão enquadradas no Simples, mas pretendem neste ano se enquadrar no Simples Nacional, da mesma forma, verificar a sua regularidade fiscal e tributária para que o enquadramento realmente seja aprovado e seja possível. Além disso, com base nessas expectativas de faturamento futuro, assim como do que foi faturado das receitas no ano de 2015, as empresas devem avaliar se vai haver um desenquadramento por conta de aumento do seu faturamento, se vai haver uma alteração nas faixas de cobrança com novas alíquotas e até mesmo, por conta disso, avaliar se é interessante a manutenção dentro do regime do Simples ou dentro de um outro regime tributário, seja do lucro real, seja do lucro presumido. Portanto, é fundamental, já neste começo de ano, que as empresas, principalmente de micro e de pequeno porte, estejam preocupadas e atentas à sua regularidade fiscal e tributária. Faça essa avaliação, pois terão que fazer a adequação, o pedido de enquadramento, de manutenção no regime do Simples Nacional já neste início de ano. E com isso ter assegurada a sua formalidade e a sua regularidade. O mês de janeiro é o mês decisivo para que faça-se a opção do regime tributário, que seria o Simples Nacional, desde que a empresa esteja enquadrada e regulamentada, como já foi abordado anteriormente, o lucro presumido e o lucro real. Existe um mito entre o Simples Nacional e o lucro presumido e o lucro presumido e o lucro real, né? Um versus o outro. E a gente tem que desmistificar isso. Nem sempre o Simples Nacional é a melhor opção financeira para que o pequeno e médio empresário se enquadre. Por quê? O Simples Nacional, ele possui uma legislação muito extensa, com vários anexos, e dependendo do tipo de atividade que o empresário pratica, ele se enquadra num determinado anexo e, fazendo uma comparação com o lucro presumido, muitas vezes o lucro presumido traz algumas vantagens tributárias no âmbito de alíquotas reduzidas, especialmente quando o faturamento do contribuinte ele permeia por uma faixa mediana. Qual seria essa faixa mediana? Acima de 700, 800 mil, sem atingir o teto. Então, qual que é o conselho que se dá nesse ponto? É fazer conta mesmo, é abrir uma opção, abrir outra opção, fazer previsão de orçamento, fazer previsão de receita, colocar as alíquotas em pauta e entender qual que é o sistema que é mais viável. O Brasil passa por um momento de reestruturação e é muito importante que os valores tributários sejam colocados no papel para que o empresário viabilize sua margem de lucro e não sofra danos ao longo do próximo exercício. Acontece em São Paulo.
A Terra da Garoa completará 462 anos no dia 25 de janeiro. O aniversário da cidade será comemorado com muitas atividades em diversos pontos da capital. Nosso Acontece em São Paulo de hoje destaca 3 exposições nas estações Clínicas, Vila Madalena e Luz do Metrô. Respira Árvores Paulistanas, na estação Clínicas, retrata a relação da natureza com o meio urbano. A história do café é contada em Raízes do Ouro Verde, na estação Vila Madalena, e a história da imigração estrangeira é mostrada em Somos Todos Imigrantes, na Estação da Luz. As exposições são gratuitas, não deixe de visitar. 2016 chegou e é muito importante que os empresários, de um modo geral, adotem estratégias para terem sucesso. O economista Roberto Luiz Troster nos conta como eles devem agir diante do atual cenário econômico de nosso país. A primeira coisa é focar no caixa, aumentar o caixa o máximo que for possível. Ter o mínimo de estoques, tentar vender todos os ativos que não são essenciais para a empresa, de maneira a você ter um caixa alto. Segundo, uma coisa que é muito importante, que devia ser preocupação todo o tempo dos empresários, é baixar custos, mas nesse ano assume uma função mais importante, é focar em custos, tudo que for acessório, analisar custo-benefício de toda a operação, que pode ser simplificado, que pode ser padronizado, de maneira a, com isso, você tem capacidade de estreitar margens. E por último, no horóscopo chinês, 2016 é o ano do macaco. Macaco no horóscopo chinês é o símbolo das surpresas. Quem sabe a gente não tem uma surpresa bonita, mudanças na política econômica e o Brasil, de uma vez por todas, começa a fazer o que tem que ser feito. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Arthur Nogueira. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Dr. Cury. Muito obrigado. Nós temos a pesquisa mensal Simp Datafolha, que demonstrou que o ano de 2015 foi um ano onde a micro e a pequena indústria em São Paulo sofreu muito. Sofreu com elevação de todos os custos administrados pelo governo, por exemplo, a energia elétrica subiu mais de 100%, tivemos aumento de impostos, por exemplo, em combustíveis e vários outros, custo do dinheiro, rarefeito o dinheiro em custo mais alto, demissões, queda de faturamento, rentabilidade em queda, ou seja, um quadro extremamente ruim para a micro e pequena indústria. Nós gostaríamos de tentar contextualizar isso no ano de 2015, na sua avaliação. Qual a sua visão macroeconômica de 2015? Ora, doutor Cury, essa pesquisa, na minha opinião, ela retrata o retrocesso econômico por que passa o país. Se a gente lembrar que em 2014, que foi um ano eleitoral, o governo congelou preços para ganhar a eleição, e claro, em 2015 teve de liberar esses preços, o que aconteceu com a inflação? A inflação disparou, temos hoje um patamar superior a 10%, portanto um patamar de 2 dígitos, ou seja, o Brasil regrediu no tempo, obviamente. Então, na verdade, o governo brincou com fogo lá em 2014 e a gente colheu os frutos negativos em 2015. Então, o que essa pesquisa mostra é que o pequeno empresário sofre hoje, na pele, os erros do passado do governo. Infelizmente, quem errou foi o governo e quem paga a conta é o empresariado. Agora, na sua avaliação da macroeconomia do ano passado, 2015, o nível de desemprego está afetando ou vai afetar agora 2016? Qual a sua visão do balanço geral de 2015, além das medidas do governo? Por exemplo, a crise política é causadora da crise econômica ou a crise econômica que criou a crise política na sua avaliação? Olha, é uma pergunta interessante, porque na minha avaliação o Brasil tem o quê? Tem uma crise fiscal. As contas públicas estão no vermelho.
você poderia, em tese, facilmente resolver essa questão com um ajuste. E aí entra a crise política. A crise política inviabilizou o ajuste fiscal, até então defendido pelo ministro da Fazenda, o então ministro Joaquim Levy. Então, na verdade, a crise econômica já existia, sim, do ponto de vista fiscal, mas a crise política, não tenho dúvida nenhuma, ela inviabilizou a solução econômica. Então é por isso que eu digo que a crise política travou a economia e, por tabela, gerou o desemprego. Agora, esta crise política instaurada no ano passado, ela deve perdurar alguns meses, ou talvez mais do que alguns meses. Na sua avaliação, a solução da crise política trará as condições objetivas da solução da crise econômica? Olha, se houver solução política, sim. Aliás, essa é a grande esperança agora em 2016, que o governo coloque um ponto final, acabe com essa crise política. Porque dado que ela paralisou o Congresso e, consequentemente, inviabilizou qualquer solução fiscal, eu não vejo outra alternativa se não a gente fizer as coisas por etapas. Primeiro, resolve a crise política. Segundo, resolve a crise econômica. Não dá para resolver a crise econômica antes de resolver a crise política. E aí fica a esperança de que até o final do primeiro trimestre agora de 2016, a gente tenha uma solução, não importa qual seja, com impeachment, sem impeachment, mas que ocorra uma solução política, que o governo tenha capacidade, seja um governo Dilma, seja um governo Michel Temer, que tenha capacidade de dialogar com o Congresso Nacional para que as medidas econômicas sejam aprovadas. Se isso não acontecer, teremos em 2016 uma repetição de 2015, ou seja, um ano perdido. Na avaliação, mais uma vez, da solução política, necessariamente passaremos por um ajuste fiscal. Este ajuste fiscal, e a pergunta que nós fazemos, ela passará por dois viés: a redução de gastos e o aumento da carga tributária. Esta é a sua visão ou é o desejo de alguns de que só o corte dos gastos públicos será a saída do Brasil? Olha, eu diria que o meu temor é que o governo interprete ajuste fiscal como sinônimo de elevação de impostos. Aí é um erro crasso. O governo achar que ele vai resolver a questão fiscal recriando a CPMF, por exemplo, é um erro. A sociedade não está disposta a pagar mais impostos de um governo que gasta muito e gasta mal. Acho que essa é a premissa básica. Qual seria o ajuste fiscal ideal, na minha opinião? O governo primeiro enxugar a máquina pública, mostrar que ele está disposto a ter um quadro de gastos menor. Num segundo momento, se fosse preciso e o governo tivesse credibilidade, ele poderia propor à sociedade uma elevação de impostos temporária, que fique claro, temporária, para que a gente chegasse no equilíbrio das contas públicas e lá na frente, com o Brasil voltando a crescer, com a arrecadação voltando a subir, ele voltasse atrás naquele imposto que eventualmente foi elevado. Acho que essa é a premissa básica. Agora, o governo achar que ele vai conseguir colocar a goela abaixo da sociedade, dos empresários, aumento de impostos e que todo mundo vai acreditar que com esse aumento de impostos a gente vai resolver todos os problemas do país, eu sinceramente não acredito nesse tipo de ajuste fiscal. Ou seja, não seria um ajuste fiscal, seria só um aumento de carga tributária, mas aí não se teria também um entendimento político, porque me parece que essa visão só de aumento de carga tributária não seria condição básica de um entendimento político. Exatamente, acho que o Congresso não aprova isso. Quando o Congresso percebe que o ajuste fiscal vem só pelo lado de aumento de impostos, ele diz não. No que ele está correto, convenhamos. Sim. Aí você vai me perguntar, então, qual é o ajuste, além de você enxugar a máquina pública, o que deveria ser feito? Na minha opinião, mexer em algumas reformas que são fundamentais. Reforma tributária, que é algo que a gente fala há mais de 20 anos, precisa simplificar os impostos. Ninguém aqui vai ter uma visão utópica de que da noite para o dia o governo vai conseguir reduzir carga tributária. Mas se ele pelo menos simplificar a vida dos empresários, já ajuda muito. Segundo ponto, não menos importante, reforma da Previdência. E aqui eu tenho uma má notícia para o nosso amigo, para a nossa amiga telespectador, telespectadora. Se a gente não colocar o dedo nessa ferida da Previdência, não considerar que a gente vai ter de mudar algumas regras, por exemplo, adotando uma idade mínima
para a aposentadoria, na verdade, a gente vai simplesmente adiar um problema. E aí a má notícia que eu digo é a seguinte: se a gente não mudar as regras hoje, pensando no futuro, essa bomba vai estourar no colo das próximas gerações. Ou seja, os nossos filhos e netos não terão aposentadoria pelo INSS no futuro. Só para que a gente tenha uma ideia da dimensão, agora em 2016, o rombo da Previdência vai chegar a 200 bilhões de reais. 200 Bilhões, bilhões. B de bola, bilhões agora em 2016. Este ano de Esse 2016. Se nada for feito, essa bomba vai continuar, esse rombo vai continuar crescendo, crescendo, chega uma hora que fica insustentável. Então não adianta aquele discurso populista do tipo, não podemos tirar direitos dos aposentados. Ninguém está falando em tirar direitos dos aposentados. O que a gente está falando é em mudar as regras para que as próximas gerações tenham uma regra condizente com o grau, por exemplo, de expectativa de vida que está crescendo. Então, é claro que há 2, 3 décadas a expectativa de vida era uma. Hoje as pessoas estão vivendo mais. Se as pessoas estão vivendo mais, é natural que elas se aposentem mais tarde. Só que a regra da Previdência não se atualizou ao longo do tempo. Se a gente não mexer nisso, eu lamento informar que a Previdência não vai ter dinheiro para pagar as aposentadorias dos nossos filhos e netos. E aí essa conta uma hora chega. Toda a conta chega. Não existe conta que não chega. Bom, nós já falamos um pouquinho sobre o ano passado. Vamos falar desse ano. Qual a sua visão desse ano de 2016? Olha, um ano difícil, não podemos aqui vender ilusões. Qual é a minha expectativa? É de que se a gente conseguir resolver a tal crise política ainda no primeiro trimestre, a gente pode dar o passo seguinte, que é fazer o ajuste fiscal, e o terceiro passo, aí o mais importante, que é recriar as condições para a retomada do crescimento econômico. Se tudo isso acontecer nessa ordem, resolve crise política, resolve o ajuste fiscal e coloca-se o plano de crescimento econômico em pauta, eu acho que dá para a gente começar a gerar um pequeno otimismo no segundo semestre de 2016, para quem sabe salvar 2017. Então assim, o resumo é, 2016 é um ano difícil, ainda com retração de PIB, infelizmente, ainda com desemprego crescente, infelizmente, porém a boa notícia pode ser dada no segundo semestre com a criação das condições macroeconômicas para que a gente volte a vislumbrar um crescimento para daí sim ter um 2017 promissor. Caso contrário, teremos um novo ano perdido agora em 2016 e aí vamos colocar em risco 2017. Agora, na sua avaliação, 2016, a intensidade de quanto vai diminuir o PIB ou não vai depender da velocidade do acordo político, se é que ele vai existir, e do ajuste fiscal econômico decorrente do acordo político. Essa seria uma síntese adequada? Isso, perfeitamente, síntese perfeita. Se houver o acordo político e a consequente, digamos, decisão de fazer o ajuste fiscal, eu acho que dá para a gente ter uma queda de PIB aí de 1,5% a 2%, portanto uma queda menor do que tivemos em 2015. Se não houver acordo político, se ficar nesse lenga-lenga e o Congresso não aprovar nada ao longo de 2016, nada que eu digo de importante em termos de reformas estruturais, como Previdência, como eu falei, a tributária e o próprio ajuste fiscal, aí a gente vai ter um 2016 muito negativo, o pessimismo vai continuar predominando entre empresários e consumidores, e aí eu diria que a gente corre o risco de repetir aí um tombo de 3% a 4% do PIB, o que seria lamentável, convenhamos. Seria perder tudo aquilo que se conquistou no passado. Exato. E perder além daquilo que se conquistou no passado. Né? Porque seriam 2 anos com PIB negativo, que seria uma hecatombe. Agora, a grande indagação é o sistema financeiro. Na sua avaliação, ele vai estar mais restritivo? Juros sobe, juros não sobe? Qual a sua avaliação da reação do sistema financeiro? Porque se ele não colocar dinheiro, ele vai perder o dinheiro porque não vai sobrar empresa nenhuma, porque vai quebrar todo mundo. Se não houver uma mudança a nível geral, as grandes corporações também não vão sobreviver. E o sistema financeiro também não.
como é que esse quebra-cabeça se encaixa dentro do quebra-cabeça macroeconômico? Essa é uma boa pergunta, porque na verdade o sistema financeiro, os bancos em particular, como é que Claro. eles têm agido durante a crise? De novo, pé no freio. Sim. Principalmente o setor privado financeiro. Sim. Quando a gente teve a crise em 2008 e 2009, o que o governo que tinha espaço fiscal fez? Colocou os bancos públicos para turbinar o crédito. Deu muito certo, aliás, eu defendi aquilo na época. Acho que foi uma atitude coerente, correta naquele momento e mostrou para o setor privado que aquela cautela não era adequada naquele instante. Tanto que os bancos públicos ganharam participação de mercado. Agora, o curioso é que o próprio governo, diante do aperto fiscal, retraiu também os bancos públicos. E aí eu acho que ele tinha que encontrar alguma forma inteligente de voltar a soltar um pouco o crédito. É claro que o sistema financeiro como um todo, quando vê uma crise e observa o desemprego crescente, o que ele diz? Opa, eu não posso ampliar demais o crédito porque a inadimplência vai explodir. Então, na dúvida, ele pisa no freio. Só que aí eu acho que a sua análise foi perfeita. Porque se todo mundo no sistema financeiro pisar no freio, as empresas sem crédito ficarão sufocadas. Se elas ficarem sufocadas, elas vão quebrar. E se elas quebrarem, o sistema financeiro não terá os clientes que eles tinham no passado. O mesmo raciocínio a gente pode fazer com os consumidores. Os consumidores estão com a corda no pescoço. Se não houver crédito para pelo menos aliviar um pouquinho o bolso das famílias, essas pessoas vão ficar aí numa ciranda, digamos assim, um círculo vicioso, em que a dívida só cresce, em que as famílias consomem cada vez menos e, consequentemente, as famílias não saem desse bolo financeiro. E aí é o pior cenário possível, em que os bancos também não têm a pessoa física como cliente. E aí eu acho que é ruim para todo mundo. Então eu espero sinceramente que 2016 seja um ano de bom senso, em que a taxa de juros não exploda e de que os bancos estejam dispostos aos poucos a irem liberando o crédito. Agora, qual é a má notícia? Ao que tudo indica, o Banco Central, na minha opinião, de forma equivocada, vai subir juros para combater a inflação. Aí alguém vai dizer, mas Luiz, você é contra combater a inflação? Claro que não. É que eu acho que o Banco Central já fez a parte dele. Com uma taxa Selic nas alturas, o Brasil é o maior pagador de juros do mundo. O Banco Central já fez a parte dele. Então o que tem que ser feito? Ajuste fiscal. É a política fiscal que vai controlar a inflação e não o Banco Central através de taxa de juros. Luiz Arthur Nogueira, nós queremos agradecer muito a sua participação, nós já estouramos o nosso tempo e agradecer mais uma vez a sua vinda. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!